Olá, estamos de volta e hoje a gente vai conversar sobre um dos mangás mais incríveis que eu já li na minha vida. Com coisa que eu já li, assim, vários milhões de mangás na vida, mas dos que eu já li, esse foi o mais incrível, sim, que é Monster. Gente, isso é muito bom. Nossa, isso é muito bom. E claro e óbvio que assim, rolou um problema, porque eu comprei o Perfect Edition, ou seja, é caro pra caramba. Então eu tô tendo que juntar moedinhas para comprar um segundo volume. Mas tudo bem, ele vale a pena, muito. E essa edição aqui, ela é em inglês. Então, assim, caso você fique interessado, já fique sabendo. Então é o seguinte, a história é sobre o Dr. Kenzo Tema, e a história se passa na Alemanha. E assim, Dr. Tema é um cara, um neurocirurgião super novo e super eficiente, super fantástico, e todo mundo ama ele é muito bom no que ele faz. E logo no começo do mangá a gente vai ver que ele não tá assim muito confortável na situação que ele se encontra. Eu não quero dar muito detalhe sobre o mangá, porque ele é realmente incrível e ele é cheio de reviravoltas. E assim, gente, você fica assim, a todo momento, enquanto você tá lendo o mangá. Quando chega o final, e isso porque é o primeiro volume, eu só li um volume, e ó, olha o tamanho desse negócio. Mas assim, ele é cheio de reviravoltas mesmo. Então assim, calma, eu vou tentar falar pouco sobre ele. Mas tá. Aí um belo dia, ele tá conversando com um companheiro lá de cirurgia. E ele vai falar, tipo assim, esse companheiro ele não tem uma reputação muito boa ali no meio não, sabe? E ele vai falar assim uma frase pra ele que é o seguinte: medicina é política. Ele vai achar aquilo um pouco estranho, mas tudo bem. Ele, tipo, não, medicina não é política, mas tudo bem, ele vai guardar aquilo pra ele. E aí ele tem uma noiva, a Eva, que acontece de ser a filha do diretor do hospital. E aí um dia, assim, ele vai ficar meio chateado porque uma senhora vai cobrar dele a vida do marido dela, que acabou falecendo porque ele não operou o marido. E aí foi tipo assim, questões burocráticas, tipo, o marido chegou primeiro, mas um cantor de ópera famoso chegou lá no hospital, né, um pouco depois, só que como ele é tipo um neurocirurgião famosinho, tipo, e muito bom, eles transferiram o cantor de ópera para ele. E como assim? Ele só opera? Ele foi operar o cantor de ópera. Então a mulher ficou sabendo disso, a viúva, e foi lá cobrar dele. Aí ele ficou com aquele negócio martelando na cabeça. E aí ele contou esse caso para a noiva. E aí a noiva, durante o jantar, virou e falou assim: algumas vidas são mais importantes que outras. Olha isso. E aí ele falou assim: é o quê? Como é que é o negocinho? E aí ele ficou com essas frases na cabeça. E aí um belo dia chegou o menininho na emergência com uma bala, ele recebeu um tiro na cabeça e a bala estava alojada lá na cabeça. E era o tipo de cirurgia que só ele conseguiria fazer, porque ele é muito bom, ele é foda, Só que, no mesmo dia, o prefeito teve um aneurisma, uma coisa do tipo assim. E porque era um caso assim, era o prefeito da cidade, o diretor do hospital passou o caso pra ele. E aí ele virou e falou assim: não, eu vou operar um menininho. Questões de princípio, né? Porque ele já tava com esse negócio todo na cabeça.
Ele, não, eu vou operar o menininho. Ele, não, eu sou o diretor e você vai fazer o que eu mandar. Ele virou assim, não, eu vou operar o menininho porque ele chegou primeiro e ponto final. Aí tá, ele operou o menininho e acabou que o prefeito morreu. Daí a gente vai ter o desenrolar da história. Acontece que esse menininho, ele vem de uma família que... é importante falar que nessa época a história se passava em 1986. Na Alemanha, o Muro de Berlim ainda estava existindo. E aí essa família pediu anistia. Então, assim, eles estavam achando que era crime político e tal, e nananã. Então, assim, o caso recebeu uma atenção muito grande da mídia, até, assim, o caso do prefeito também. Então, o hospital ficou sob muita atenção. Enfim, então, assim, a história começa a partir daí. E esse menininho tinha uma irmã gêmea que presenciou todo o caso, porque os pais dos gêmeos foram assassinados. E só a menininha que saiu ilesa, tipo assim, ela ficou em estado de choque porque ela presenciou também o caso. Então o médico, o Kenzo, né, ele meio que ficou um guardião dessas crianças. Tipo assim, um guardião não, né, mas assim, enquanto as crianças estavam no hospital, ele que estava cuidando dessas crianças. Então ele que ficou ali cuidando e estava defendendo essas crianças, até porque medicina é política. Os diretores ali do hospital estavam, tipo, como fala? Abutres? Não, mas tipo, eles estavam querendo, sei lá, eles estavam querendo destruir, sabe, assim, tirar o Kenzo do caso. Enfim, gente, e é o que eu falei, tem muitas reviravoltas no mangá. E aí, gente, depois de alguns tempos, a gente vai descobrir alguns assassinatos, a gente vai descobrir algumas mensagens misteriosas a respeito dessas pessoas. E aí a gente vai descobrir que esses gêmeos foram adotados por algumas famílias e por uma família específica, só que o menino acabou fugindo e a menina ficou. Só que a menina, ela não tem lembranças até os 10 anos de idade, né? Ela não tem lembranças da infância dela. E tipo assim, ela tem a vida normal dela e tal, nananã. Só que a gente não vai saber do passado do menino. E aí que começa o problema. Muitos problemas. E isso tá ligado diretamente ao título do mangá. Então assim, a gente vai descobrir que eu não vou contar. Então assim, só vou deixar assim uma coisa assim no ar, que aparecem 4 casais de meia idade mortos, com o mesmo estilo, as mesmas características. São 4 casais sem filhos. Eles são relativamente assim, eles têm uma condição social, uma condição financeira boa. Eles vão aparecendo mortos por aí, pela Alemanha. E aí, no aniversário de 20 anos dos gêmeos, a menina começa a receber uma mensagem misteriosa. Tchanana. Tchanana. Deu pra entender mais ou menos, né? O que tá acontecendo. Pois é, só que tem muita mais coisa por trás disso aí, do que eu falei. Então assim, eu realmente não quero falar mais, porque é muito incrível. É muito incrível mesmo. E é tipo assim, a ponto do Kenzo ficar perturbado e
dar uma pausa na carreira dele. Você tem uma ideia, tá? Então é isso, eu espero que vocês tenham ficado curiosos, ao mínimo ficado curiosos com a premissa do mangá. É muito bom, é realmente, gente, é muito bom mesmo, eu super recomendo e eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo.